Seja bem-vindo a mais um Conexão Cultura, o programa que conecta você com a cultura em São José dos Campos. E hoje eu vim trazer o gostinho de uma programação cultural que a gente tem disponível aqui na cidade. Eu estou no Parque Vicentina Aranha e vou acompanhar uma visita mediada que eles têm aqui, onde eles contam sobre a história do local, curiosidades. Me acompanha que eu te mostro. E eu vou até de tênis, ó, porque eu vou andar. Olha, gente, esse daqui é o Davi de Albuquerque, e ele é historiador, participou da criação do Núcleo de Preservação do Patrimônio Histórico, Humano, Artístico e Arquitetônico do Parque Vicentina Aranha e das ações de educação patrimonial, né? Essa que a gente está fazendo aqui. Davi, há quanto tempo você faz essa visita aqui? Nossa, eu comecei tem bastante tempo, acho que eu comecei a trabalhar diretamente com o parque, ou melhor, tendo o parque como assunto, como plano de fundo, vamos dizer assim, desde 2010, né? E pela Fundação Cultural aqui de São José. E aí em 2012 eu fui convidado pela gestão, né, do parque para atuar juntamente, né, do Núcleo de Preservação do Parque e ali sim desenvolver até mesmo o próprio formato do que seria, né, o trabalho de visita mediada, atendimento a escolas, as instituições de ensino de todas as naturezas, a comunidade como um todo. E aí de lá para cá não parou, assim, e tem sido esse trabalho que para mim é extremamente importante e hoje eu consigo não só conciliar o que eu faço aqui no parque, mas também diretamente com a sala de aula, né, com alunos que eu também trabalho na rede privada de São José. Legal. E é aqui que você se encontra com o pessoal para começar a visita? Isso, normalmente as pessoas visitam o parque, né, com essa atividade aos sábados, né, de manhã. Então eles, do mesmo jeito que eles vêm pela portaria e pela passarela, né, que sai até aqui, chega aqui ao pavilhão central, que é o caminho que os antigos pacientes, né, que acabavam sendo internados aqui no antigo sanatório faziam, né? Entravam aqui desde 1924, né, até o início dos anos 80, na verdade. E é aqui que eu encontro o grupo, me apresento, né, e a gente discute um pouco o que vai ser feito na visita. E dali parte para o passado. Então vamos partir lá para a visita. Sentiu, Léo? Sim, é mais fresco aqui dentro, né? Isso, é bem mais fresco. Tem muita gente que acha, né, que entra dentro do Vicentina em função de todo o passado, enfim, e querendo ou não, olhando de fora, a gente olha o prédio. É um prédio antigo, então você tem ele traz um ar assim esquisito. As pessoas têm medo, Sim, né? Tem lendas, Muitas. Né? E aí, a primeira coisa que as pessoas imaginam quando entram e sentem essa temperatura, esse lugar é assombrado, né? Sim. Olha, legal que já dá a sensação, né? Já aquele tem clima. Um som diferente, essa reverberação toda. Mas que, na verdade, essa temperatura, ela é proposital, ela é pensada graças à arquitetura do prédio. Então, quem vem aqui pode notar a amplitude do pé direito, né? Então, essa distância entre o piso e o teto, o tamanho que que era justamente para proporcionar uma maior circulação do ar, uma vez que o ar era a grande característica da cidade para o tratamento de tuberculose. Que trazia o pessoal para cá, Perfeito, o ar da cidade. Perfeito. Então a gente vê que tem janelas em todos os espaços, as janelas sempre posicionadas na parte mais alta da parede, justamente para proporcionar não só a vazão do ar viciado, que tende, por ser mais quente, a gente faz assim, né? A gente solta o ar e sai mais quente. E aí ele tende, por ser menos denso, ele sobe, né, escapa por essas janelas e aí o ar fresco entra pelas janelas mais baixas do prédio, né, nos ambientes. Legal, é bom porque tá calorzinho, ficou gostoso, Agora mais ficou, gostosinho. Né? Só que o interessante é que no frio não fica mais frio. No frio ele mantém uma temperatura agradável. Funciona assim pro agradável. Perfeito, a gente está falando de um equipamento de saúde inserido aqui entre 1918, que foi o início da obra, né, de construção, e inaugurado em 24. Período que o Vale tinha um clima completamente diferente, num inverno muito seco e frio, com temperaturas negativas durante a noite,
e um verão agradável, 24, 25 graus de máxima e uma chuva boa sempre a partir das 2 da tarde. Então ele foi pensado para essa época, para esse tipo de clima, e hoje em dia, com tudo diferente, a indústria, poluição, enfim, efeito estufa, falemos aí o que for, mas ele mantém essa temperatura. Então lá fora, estando mais baixo, 10, 12 graus, você entra, nossa, aqui é bem mais quentinho. Bom, é mais agradável. Lá fora, que hoje está quente, entra, aqui está mais fresco. Verdade, legal. Essa daqui é a Vicentina. Isso, essa é um alto relevo, né, em bronze, que foi produzido, né, há bastante tempo, da Vicentina Aranha, que morreu jovem, né? Tem uma ideia, assim, as pessoas... as pessoas têm, assim, uma ideia que é muito curiosa, assim. Eu sempre fiz muitas... Ao longo do trabalho, aqui com o Patrimônio, eu sempre fiz muita entrevista com o público. Então eu gostava, assim, por exemplo, de descer, eu tinha uma sala aqui em cima, então eu e um outro historiador, nós descíamos para, de fato, conhecer um pouco o que as pessoas pensavam sobre o espaço, fazer uma ouvidoria, assim, e tal. E grande parte das vezes que a gente perguntava sobre a história do lugar e da Vicentina, sempre vinha uma ideia de que ou era uma médica que trabalhou aqui, ou foi uma enfermeira que trabalhou aqui e morreu aqui, ou foi uma paciente que foi abandonada pela família e tal, e acabou morrendo aqui e assombra esse lugar. Eu não sei, tô curiosa. Não, e é legal porque assim, as pessoas fazem essa ideia. E aí eu perguntava, tá, mas aonde você ouviu falar disso? Da onde surgiu essa ideia? Nunca ninguém explicava. E que, na verdade, a Vicentina Aranha, ela era casada com um homem poderosíssimo de São Paulo. Ela também era membro de uma família muito rica. E aí, com a junção dessas duas famílias, era uma época diferente, né? Então, ela não trabalhava, era uma dama da alta sociedade de São Paulo. E aí nisso, para ela também entregar alguma coisa para a comunidade, ela organizava jantares, bailes, rifas, enfim, socialite, aonde ela arrecadava fundos, né, para reverter para o tratamento de tuberculose, de doença. Focado no tratamento de tuberculose, Perfeito. Por isso que... Aí o que acontece? Ela vai morrer em 1916, em agosto de 16, 2 anos antes do início das obras do sanatório. Então ela nunca pisou aqui. Ah, mas a Vicentina assombra. Não assombra, gente. Não é. Isso aqui é só a temperatura baixa. Não assombra. Então, na verdade, ela não viu esse prédio pronto, porém o marido, que era membro da mesa administradora da Santa Casa de Misericórdia, da Irmandade da Santa Casa, injetou a grana para, de fato, terminar com a construção. E aí, em homenagem à família, em homenagem a ele, a Santa Casa acabou dando o nome de Vicentina Aranha. Tem muita gente que pergunta, mas ela morreu de tuberculose? Isso a gente não consegue saber. Não se sabe. Não dá, porque no próprio atestado de óbito dela, que está lá no Arquivo Municipal da cidade de São Paulo, cita apenas a causa da morte como uma anomalia e não como câncer, tuberculose, nada assim. Pode ser um eufemismo? Tipo, a gente não pode falar que foi tuberculose. Era de família rica, eles pega evitavam mal. de falar. Perfeito. Mas, enfim, para todos os efeitos, a gente fica com a anomalia, fica um mistério aí do que ela poderia ter morrido. Mas, de fato, ela não veio para cá, ela não conheceu esse espaço e ela não assombra. Ela não assombra. Não assombra. Então, já que ela não assombra também, a gente pode ir lá conhecer vamos andar mais, projeto. vamos andar mais que é bom, é legal. Legal. Esse elevador aqui é famoso, né? As pessoas gostam bastante de vê-lo quando ele vem até aqui. E é um elevador que ele veio para cá durante as obras de ampliação do pavilhão central, aonde entre 1947 e 49, o que era o segundo andar ou o terceiro pavimento, que antigamente eram só de domicílio das irmãs da Irmandade de São José, que faziam a parte da enfermagem, ele passou também a ser ocupado por pacientes. E as laterais do prédio, uma hora quem vier consegue notar bem, das fotos que nós temos antigas, que só o meio do pavilhão central tem o terceiro pavimento ou o segundo andar, e as laterais não tem. Hoje em dia, se a gente olha, ele tem nas duas laterais e no centro, dada essa obra de ampliação. E aí foi inserido esse para servir a todos esses andares. Inclusive, se acontecesse
de algum paciente precisar descer, cadeira de rodas ou mesmo, caso houvesse um óbito, era usado esse elevador para encaminhá-lo até o necrotério. Que ano mesmo que ele veio? Foi instalado aqui? Entre 47 e 49. E ele veio do banco do estado de São Paulo como doação para a Santa Casa de Misericórdia, já que o banco era um dos parceiros, né, mantenedores da instituição. Então, assim como outras empresas, enfim, Nestlé já foi também mantenedora e tal. E aí, no caso, o Banespa era um desses bancos. Aqui é um quarto mobiliado como era na época. Isso, aqui seria uma das habitações, né? Que é um quarto individual, né? Que aqui, no caso, ficava apenas um paciente e esse paciente ficava aqui em tratamento em isolamento, né? Ou seja, ele não tinha um contato com seus familiares de todo dia, assim, de vez em quando ele podia receber visita. E o pavilhão central, ele tem como característica isso, né? São os pacientes que pagavam caro, né, para ficar aqui. Quarto individual. Justamente em função de ser um quarto que está próximo aos itens de serviço do sanatório, tipo centro cirúrgico, tipo consultório do médico, tipo sala de raio-x. Ficar mais perto de uma emergência e também quando a pessoa precisar se locomover. Sem dúvida, E aí essa cama é original, esse banquinho é original, o suporte de soro é original. E aí, assim, uma característica também dessa arquitetura, né? Como a gente está falando de uma cidade fria e tudo mais, naquela época, todo local que tem internação tem piso de madeira, né? Então esse piso de madeira que ajuda nessa manutenção. E como eu falei das janelas, né? Essa janela de cima, até agora, hoje, né, nesse momento, ela está um pouco aberta. Uma vez que se nós tivermos uma chuva de vento e esse vento sopra a água contra o prédio, essa janela pode ficar aberta porque ela pega a água no vidro e escorre para fora, não molha aqui dentro. Essa aqui a gente fecha, né? Mas a gente pode manter ela aberta para que tenha, por exemplo, mais circulação de ar e tudo mais. Porém, aquela de lá, choveu, vamos fechar a janela, normal, como qualquer outra, porém aquela de lá de cima jamais fechava. E dá pra gente conhecer, não sei se a gente pode ir lá pra cima também, vamos. Tem quarto lá em cima, vamos sim, tem. Tem o que vem lá em cima, vamos lá. Vamos lá. Situada aí ao longo dos... Tá lá? Sim. Aqui, o que eram esses dois espaços aqui? Pra cá é a galeria de cura, onde a gente vai conhecer um pouquinho, e aqui era o antigo quarto da irmã Ida, que era uma das freiras, né, que faziam o trabalho de enfermagem aqui, responsável pela enfermagem do corredor. E aqui era o aposento dela, onde tem um quarto e o banheiro é o único que tem uma banheira, né? Olha, ficava aqui. E esse local aqui que a gente vai entrar agora? É a galeria de cura, né? Que é um ambiente bem amplo, que justamente ele é considerado o espaço com maior sucesso no tratamento de tuberculose. Por que isso? Porque os pacientes ficavam um ao lado do outro, assim, né? Os leitos eram colocados, né, aqui, entre 8 e 10 leitos. E aí, por conta de ser um grande vão, você não tem nenhum tipo de entrave para a circulação do ar. Então a circulação do ar ela é favorável por essa amplitude do ambiente. Tanto é que nas janelas, né, então a gente tem ao longo de todo esse plano de vidro, né, as janelas em cima, sempre abertas, e quando fazia mais frio a gente tem essas janelas, essas portas que abrem, inclusive esse modelo de janela aqui também que podia ser trabalhado numa configuração que fosse mais interessante para os pacientes. Abre essa folha, ou dá para abrir essa folha também, então ficava aí a critério da melhor aclimatação aqui para o público que estava aqui dentro, né? Eu quero falar para o pessoal, é um ambiente muito gostoso, acho que diferente do que muitas pessoas imaginam. É um ambiente muito arejado, é claro, é gostoso, né? Tudo é luz natural, vocês podem ver aqui fora, né? Varanda, gente. Final de tarde, a gente tem essa luz natural. E é uma característica também dessa arquitetura. O sol acaba banhando todo o pavilhão, e não só o pavilhão central, todos os pavilhões, na verdade, são voltados para a Avenida Prudente Meirelles de Moraes justamente em função do sol, que aí faz com que o sol
bata, né, em todas as áreas de tratamento o ano inteiro, para evitar umidade, evitar esse tipo de... Eu já tô sentindo o sol aquecendo, tá gostoso. Aqui tá quentinho, Agora o corpo esfriou lá dentro, É. agora tô sentindo aqui. E o parque, né? Olha que vista linda. Esse jardim é diferenciado, né? Vamos ver o que tem agora de... Você mostra pra gente o que tem... Vamos lá fora? Vamos lá fora. Então vamos lá fora. Dar uma lá. volta. Vamos descer agora. Olha, a gente já teve aqui em alguns filmes, né, mais hollywoodianos, assim e tal, cerca de 800 pessoas. Nossa. Eu lembro quando a gente exibiu... Eu achei que você ia falar uns 300. Não, 300 é dia que, pô, deu ruim, 300 pessoas. Quando a gente fez aqui o Iluminado, que foi a primeira sessão de cinema com um filme numa temática mais sobrenatural. Pegou uma luz boa, né? Hoje tá Eu vi lá. Tá bonito. Tava nublado. Mas aqui assim, quando tem uma época mais pro final do ano, assim, né? Entre a primavera e o verão, o Manacá da Serra ele fica todo florido, né? Roxo e branco. E aí a hora que bate aquele sol que esquenta de manhã, assim, meu, sobe um perfume, isso aqui fica maravilhoso, assim. Pra mim, essa é a árvore mais incrível do parque, que é um ipê roxo, que quando chega também, já passou a época de florada, é no comecinho do frio, que ela fica todinha roxa, essa coisa mais linda, né? Então, e ela acaba ficando, né, emoldurada pelo pavilhão Marina Crespi, que é esse pavilhão aqui do fundo, né? Um pavilhão recentemente entregue depois de anos de restauro. Então hoje ele está restaurado e aí ela fica aqui, meu, no meio desse jardim, coisa mais linda também de se ver. E hoje, depois de tantos anos como sanatório, o parque ele buscou uma outra vertente para a saúde, né? Então, enquanto aqui era o tratamento direto, né? Tem essa questão clínica, né, de terapia. Hoje em dia, meu, é saúde e bem-estar, é um outro aspecto da saúde tão importante quanto. Então as pessoas hoje buscam qualidade de vida, então vem aqui fazer suas caminhadas. Então uma vez por mês tem o cinema aqui no parque, que isso já vem acontecendo desde 2012 também, e sempre com muito sucesso junto ao público. Então a gente consegue mobilizar bastante gente e o que é interessante é a busca por esse tipo de trabalho, enfim, é fazer com que as pessoas que venham ao parque não venham só para pista de caminhada, dão seus 50 minutos de volta aqui e vão embora. Não, tem que ter permanência, tem que ter tempo de permanência. E o cinema começou a ampliar essa permanência do público aqui dentro. Então tem gente que sai do trabalho, vem pro parque, põe roupa, né, vem pro parque, dá uma caminhada boa, aí olha no relógio, pô, vou pra casa, toma uma chuveirada, passa em algum lugar, pega um lanche e vem assistir o filme, entendeu? E aí fica aqui até 9h30 da noite pra curtir um filme, um cinema, que é muito legal. Às vezes acontece também de dia de semana, depende da programação, mas é importante. Porque pra fazer isso aí tem que ser no fim de semana, né? Então, tem vezes que é final de semana, mas é legal isso, que quando é final de semana, é gratuito e tal, acaba sendo o passeio do sabadão à noite, entendeu? Então já vale alguma coisa, já é uma coisa bem interessante que o público tem gostado bastante. Nesse gramado, a gente tem a tela de cinema ali, é uma tela de cinema que já tem uma história, na verdade. Há quanto tempo tem cinema aí? Então o cinema ele começou do outro lado do parque, onde a gente exibiu por 4 meses, uma vez por mês, Mazzaropi. 60 pessoas. E começou a crescer uma tela feita com material mais simples, enfim, até que começou a cair no gosto do público. Aí a gente mudou para o lado de cá, que tinha uma árvore, um pinheiro Norfolk enorme aqui no meio do gramado, que dificultava um pouco. Hoje ele não está mais porque
a gente precisou remover em função da vida mesmo do pinheiro. E aí a gente foi pleitear uma nova tela, era uma tela diferente, feita com eucalipto, enfim, e depois de uma chuva de verão, pá, caiu. E aí junto, né, a um grupo de parceiros, né, que fazem parte, né, de todo esse projeto, empresas da região, empresas do bairro, empresas da cidade como um todo, que acabaram, né, fazendo alguns aportes financeiros para o cinema em especial. E aí a gente conseguiu montar uma tela num formato legal, num tamanho legal e que atenda um grupo de pessoas. Um grupo de quantas pessoas? Olha, a gente já teve aqui em alguns filmes, né, mais hollywoodianos, assim, tal, cerca de 800 pessoas. Nossa. Eu lembro quando a gente exibiu... Eu achei que você ia falar uns 300. Não, 300 é dia que, pô, deu ruim, 300 pessoas. Quando a gente fez aqui o Iluminado, que foi a primeira sessão de cinema com um filme numa temática mais sobrenatural, brincando um pouco com a visita... com a ideia do parque. Com a visita monitorada noturna e tal, já foram quase 600 pessoas. Então é algo que pegou muito, assim. O pessoal gosta muito do cinema, assim como gosta muito da música de domingo de manhã, da Mostra Mãos e Artes, que é a feira que o pessoal, os artesãos da cidade expõem aqui seu trabalho. Então são itens assim que fazem com que o público venha curtir o parque mesmo, todo final de semana. Para onde a gente vai agora? Agora a gente vai aqui para o Largo da Capela, né? Capela do Sagrado Coração de Jesus, que tem a sua importância também, não só para o período do sanatório, mas também hoje em dia. Hoje em dia ela é um item também muito, sempre foi muito visitado pelo público, e o parque acabou, né, por receber o padre Rodolfo Komorek em 1940, a cidade recebeu em 1940, ele que chegou aqui vindo de Minas, apesar dele não ser brasileiro, muita gente acha que ele é joseense, não, ele sobrenome. Ele é polonês na verdade, ele foi missionário aqui no Brasil, e ele vai chegar a São José do Ente. E ele vai passar pelo antigo Sanatório Vicentina Aranha para diagnóstico. E de fato ele é diagnosticado com a doença, mas ele não atende à indicação médica de tratamento. Então ele se mantém na cidade, se mantém com as suas funções eclesiásticas de 1940 a 49. Então ele vai ficar doente por tanto tempo. Até que em 49 ele volta para o Vicentina Aranha, já bem debilitado, e ele vai ficar internado numa copa/quarto improvisado no pavilhão da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que era também uma empresa que mantinha um aporte financeiro à Santa Casa, né, por muito tempo, e esse pavilhão foi construído por eles para tratamento dos seus funcionários. E aí o padre Rodolfo acabou sendo instalado aqui, né? Ele foi internado aqui, mas ele ficou pouco mais de 2 semanas e veio, né, acabou falecendo. E hoje, numa parceria entre o Memorial do Padre Rodolfo Komorek, que fica aqui na Paróquia da Sagrada Família, a gente conseguiu remontar o que era o quarto dele. Então tem uma cama, tem alguns itens que pertenceram ao padre. Ele ficava sozinho nesse quarto? Quase todos os pacientes acabavam ficando sozinhos quando estavam em um quarto privativo, né? E era o caso do padre Rodolfo. O padre Rodolfo ficou aqui num quarto privativo, e aí esses itens vieram do relicário do padre Rodolfo, lá da Sagrada Família, então ficam aqui abertos ao público, né? Todos os dias, quem quiser visitar, conhecer um pouquinho da história do padre Rodolfo, pode ficar à vontade. Pessoal, então como eu disse, isso daqui é só uma amostra, tá, da visita mediada que tem
Agradeço o Davi por todas as informações, mas ela é muito mais completa, né? Demora de 1h30 a 2 horas aí. Isso, sempre às 9 da manhã aos sábados. Eu encontro os grupos na frente do pavilhão central. E tem muita coisa e a visita varia muito também do interesse, a galera pergunta, acaba se inserindo bastante, tirando dúvidas, é sempre muito legal. E o Parque Vicentino Aranha não é só isso também, né? Tem uma programação cultural muito rica. Lá no Conectando, a Carol vai passar as informações. Aliás, fica aí que ela vai passar. Oi, gostou de saber mais sobre a história do parque? Se você quiser participar da visitação mediada, é só entrar no site deles. Lá fica disponível toda a programação mensal. Vai na barra na parte de cima do site, em Programação Cultural, e daí você fica sabendo quando é a próxima data e é só ir. Aliás, na programação, você vai ter acesso a outras atividades culturais que acontecem no parque. São muitas e tem para todos os gostos e disponibilidade de horário. Tem cinema, show, biblioteca, dança. É muita coisa, aproveita lá. Pessoal, então Conexão e Cultura dessa semana vai ficando por aqui, mas semana que vem eu trago informação sobre mais uma atividade cultural. Me encontra semana que vem? Até lá!